Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui, vai ser mais rápido hoje, mas eu queria estar aqui hoje, toda segunda-feira tenho estado. Hoje eu tô sem convidados de novo, então vocês são meus convidados. E semana que vem eu volto com outros convidados, tá bom? O pessoal já de agosto já tá agendado, então é isso. Mas hoje vocês vão ficar só comigo. Então, espero que vocês contribuam, falem comigo, conversem comigo, dentro daquilo que vocês consideram importante trocar, tem como dúvida. Vocês sabem que durante esse período todo eu estou falando sobre a Gestalt terapia, sobre como que isso se apresenta dentro do consultório. E o interesse é realmente que vocês possam usar esse espaço para tirar dúvidas, aproveitar para falar sobre vocês, falar sobre coisas que vocês não entenderam direito dentro de uma aula na faculdade ou dentro de uma aula na pós, ou, enfim, aquilo que vocês considerarem que é importante. Hoje, como eu vou estar sozinha, eu separei o dia de hoje para a gente falar um pouquinho sobre as funções do contato e as disfunções do contato. Né? Nós já tivemos uma outra live onde a gente falou sobre o contato, sobre a importância do contato dentro da Gestalt terapia, o quanto é importante levarmos os nossos clientes ao contato. Mas eu acredito que ficou faltando falar um pouquinho mais sobre como que a gente faz isso, né? Assim, as formas como a gente tem de manejar esse trabalho para que a gente possa provocar um pouco mais esse contato e observar um pouco mais. Né? Vocês sabem que a Gestalt terapia ela é uma abordagem fenomenológica, então com isso ela tem a proposta dessa observação, dessa experimentação também, tá? E aí nós temos um grande autor que dentro da Gestalt terapia, que é o Polster, ele definiu essa forma de entrar em contato com as coisas e eu vou começar então por isso. Nós temos, né, assim, vocês sabem isso, vocês com certeza aprenderam no colégio, né? Nós temos as funções de contato clássicas, que são a nossa visão, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato, nossa audição. Essa com certeza vocês já conheceram lá na época do colégio e vocês sabem a importância disso. Claro que quando a gente lida dentro do consultório, isso tudo às vezes fica, né? Às vezes pode passar batido, porque você não fica preocupado em questionar o seu cliente como que ele enxerga, como ele vê e etc. Mas, mesmo às vezes, eu vou só agora vão começar só a me ver. E essas ligações não vão perturbar. Então, quando a gente está dentro do consultório, a gente vai ter lá a questão do olhar. Olha, como que você vê? O que você vê? Como que isso se apresenta para você? E aí a gente vai observar que os nossos clientes, eles muitas vezes já vêm até com um olhar um pouco cristalizado, um pouco reduzido. Quer ver uma coisa que acontece com muita frequência dentro da terapia, que a gente fala, quando o cliente começa a se dar mais contato, começa a perceber mais o contato dele, que amplia logo, é o olhar. Quem já nunca passou, ou quanto cliente ou quanto terapeuta, por uma sessão, onde o cliente vira e fala assim, esse quadro sempre esteve aqui? E a gente ri e fala assim, sempre. Ah, não é possível. Já estou aqui há um ano e nunca vi esse quadro. Não, não é possível. Paulo, esse quadro sempre esteve aqui? Sempre. Ele sempre esteve aí. O que isso significa? Isso mostra claramente dentro da terapia que o olhar do nosso cliente estava enrijecido, né? Ele não estava conseguindo observar de forma ampla muita coisa. Ele fica como se fosse um olhar viciado para alguma coisa. Um olhar viciado para ver aquilo que ele pode ver.
aquilo que ele consegue ver, aquilo que lhe é permitido ver por histórias de vida, né? Quantos de nós já não passou pela história do não olha, não olha, você não pode ver isso. Não, isso não é pra você. Não, fecha os olhos. Fecha os olhos que eu vou mudar de canal. Fecha os olhos que não. Ih, não, olha, quantos pais já não fizeram isso? Filho, a gente vai passar por um acidente de carro, então, por favor, fecha os olhos, você não olha isso. Todas essas maneiras que a gente vai tendo de proteção, elas também enrijecem. Então, o que vai acontecendo é que a gente chega muitas vezes na terapia sem a nossa autorização de enxergar plenamente. E aí fica esse olhar viciado, fica com essa sensação de que as coisas não acontecem comigo, só acontecem com o vizinho. E isso vai demonstrando como que as minhas funções de contato estão. Nesse caso, do olhar. E quando as minhas funções de contato começam a ampliar, começa a ser mais autorizado por mim, porque, né, já estou numa idade, geralmente na terapia, onde depende de mim olhar as coisas, e aí então eu posso olhar. E aí eu vejo um quadro, eu vejo uma coisa diferente na decoração, eu percebo muitas vezes que a terapeuta tem cabelo vermelho. Né? Eu brinco que às vezes o terapeuta muda a cor do cabelo. Muda a cor do cabelo. E nenhum cliente percebe. O que estamos falando sobre isso? Preciso trabalhar o olhar dos meus clientes. Eu preciso, né, provocar isso neles. Posso fazer exercícios direto no olhar, como fechar os olhos e abrir os olhos, fechar os olhos, abrir os olhos. Como se a gente fosse trabalhando realmente uma musculatura ocular. A gente pode trabalhar olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro, ou simplesmente pedir para o cliente ir buscar coisas no consultório. A partir do olhar, eu quero que você vá buscar coisas novas dentro da sala, coisas que você nunca viu, ou quero que você olhe pela janela e busque dentro da paisagem alguma coisa nova que você nunca viu e que você quer entrar em contato. E então você se autoriza e se permite olhar e entrar em contato. Se for uma terapia de casal e de família, eu posso provocar para que eles olhem um para o outro e entrem em contato só pelo olhar, o que é muitas vezes para eles bem inovador e bem diferente, porque alguns já não fazem isso há muito tempo. Simplesmente olhar, simplesmente se deixar ser tocado por aquilo que vê, por aquilo que olha. E ali começa o contato. Ali começa algo do contato. Isso é pelo olhar. A gente também vai ter o do ouvir. O quanto eu sou capaz de ouvir. O quanto eu tenho capacidade de ouvir. Né? Quando, há pouco tempo atrás, o meu filho, que hoje tem 2 anos, assim que ele fez 1 ano e meio, foi incrível que assim, ele começou a se dar conta de que ele ouvia e que o som tinha uma dimensão diferente, dependendo da situação, e ele começou a fazer brincadeira, como ele no meio, tá andando, tá conversando, tá no meio da situação, ele vai, tampa o ouvido e solta. E ele ficava maravilhado com aquele pequeno experimento que ele fazia, de tampar o ouvido e abrir. Tampar o ouvido e abrir. Era interessante que a expressão dele mudava conforme ele fazia esse exercício. Um pequeno exercício. Né? É claro que algumas pessoas ficavam assim, será que ele está com dor de ouvido? Não, não se tratava disso, se tratava simplesmente de uma experimentação dele, que ele criou para ele, e que falava sobre essa possibilidade dele ampliar a escuta dele, a escuta dos sons. Cada som que aparecer era um som diferente. E ainda para uma criança, um som de uma moto passando na rua é um som. Ele ainda não tem a conexão que nós adultos temos de saber que aquilo foi uma moto que passou. Aquilo é um som de uma moto. Aquilo é um som de uma ambulância. Para criança muito pequena, todos esses sons são novos e não fazem conexão. Então, como é o seu ouvir? O que eu escuto? Como eu escuto? Como me importo com o que eu escuto? Como eu me deixo ser tocada pelo que eu escuto? Será que eu escuto de verdade a música? Será que eu não escuto? Será que eu deixo escutar a música ou não?
Ou sou incapaz de escutar? Será que tem tantos sons ou tantas coisas que eu não escuto? E aí a gente vai ver isso de maneira muito clássica dentro do consultório, como assim, algo que acontecia em casa e a pessoa dizia assim, não, mas eu não escutava nada. Como que isso aconteceu dentro da minha casa e eu não escutei? Nós podemos fazer uma pré-seleção, uma seletividade da nossa escuta. E às vezes ela vem pro bem ou pro mal, enfim, mas ela é possível, essa seletividade. E como que nós fazemos isso? Como que os nossos clientes que estão lá no consultório estão fazendo isso? Eles estão escutando? Eles não estão escutando? Você, terapeuta, escuta? Você consegue ampliar isso e escutar também? Eu acho que é um treino. Você precisa ir treinando essa escuta. A ampliação do olhar, a ampliação da escuta. Depois a gente vem o tocar. Ele fala sobre o tocar. O tocar de fato, o tocar, o sentir aquilo que está tocando. Nós temos algumas culturas que o tocar, né, é entrar em loja de vidro, onde tocar não é permitido. Só que o que acontece se eu nunca estou permitida a tocar? O que acontece se eu nunca estou permitida a sentir a partir do tato, a partir do meu corpo, do toque? E aí aos poucos eu vou deixando de me tocar, deixando de me sentir, deixando de perceber e deixando de perceber o mundo a partir do toque. Eu não toco mais, eu não sei mais se as pessoas são frias, se as pessoas são quentes, porque eu não toco nas pessoas. Eu não sei se a madeira tem uma temperatura diferente de um vidro. Não sei. E o quanto é importante tocar para que a gente possa entrar em contato com algo. Quantas vezes na terapia também a gente pode provocar o nosso cliente de pegar um hidratante. Enquanto ele está falando alguma coisa, ele vai fazendo massagem e sentindo o próprio corpo. E talvez ele perceba que tem uma área ali, o cotovelo, ainda está um pouco áspero. E aí a gente pode trabalhar com essa aspereza. Que a aspereza é essa do seu corpo, onde existe essa aspereza em você, que você nem percebia. Ou aonde existe uma delicadeza que você não percebia. E tudo a partir do toque. O quanto é importante o toque. Né? E a gente consegue perceber o toque do nosso cliente, não que seja através disso, mas às vezes até como ele toca um copo para beber uma água. Ou como ele se autoriza a te tocar. Ou não, ou ele se afasta, se endurece, se enrijece ao toque de outra pessoa. E ele não se autoriza a isso. Então, são pontos muito importantes para a gente sempre observar. Porque eu não posso provocar o contato, não posso trabalhar o contato do meu cliente para que ele entre em contato com coisas se eu passar por cima disso. Essa é o básico do básico para contato. É por aí que se começa o contato. Eu não posso ficar dizendo lá na supervisão, eu não aguento mais, eu trabalho com esse cliente, parece que ele não sai do lugar, parece que ele não se dá conta, parece que ele não percebe. E aí quando a gente faz uma pergunta simples do tipo, ok, como que seu cliente está olhando, como seu cliente está ouvindo? Não sei. Você já percebeu se o seu cliente escuta, se o seu cliente vê, se o seu cliente olha de verdade, de fato? Não. Há um lugar com isso. Você não chega. Não tem como. Gente, de vez em quando tá ficando preto e branco, porque tá entrando um monte de ligação, apesar de eu ter colocado no não perturbe, tá? Depois vem o falar. Isso é, o falar entra a voz, entra a linguagem. Tudo isso se apresenta. A voz, a linguagem. Será que o nosso cliente percebe a voz? Né? Eu tive uma cliente que era interessantíssima, que ela, enquanto ela falava, e às vezes quando alguma coisa tocava mais ela desafinava. Sabe como um adolescente que está engrossando a voz e que aí vai falando e de repente faz assim? Ela fazia isso no meio da sessão. E por nada. E várias vezes. Principalmente quando ela entrava em coisas mais emocionantes. E aí eu perguntei para ela uma vez, você percebe
que você desafina quando você fala sobre esse assunto? Ela, não. Falei, você não percebe que a sua voz dá umas desafinadas? Não. Nunca ninguém te falou isso? Que de vez em quando você dá uma desafinada? Ela, só a minha avó. Minha avó uma vez me falou isso, mas eu não prestei atenção. Eu falei, então vamos prestar atenção? Então a gente passa a prestar atenção na voz. O que essa voz está dizendo? O que essa voz está trazendo? E isso é muito importante. A forma como se fala, a linguagem. Quantas coisas na linguagem, quando a gente faz uma pergunta simples, assim, então você está me dizendo que é isso, isso e isso. Aí o cliente fala, não, então. Não, então. É não? Não, mas é que. Não, mas é que. Todas essas formas que o cliente vai tendo quase de negar algo que está sendo dito e quase que repetir algo que está sendo dito, mas de uma forma mais leve, todos esses mecanismos da nossa linguagem, eles vão apontando coisas que os nossos clientes muitas vezes estão evitando o contato. Então, existe essa evitação de contato também a partir da voz, a partir da linguagem. Então, se eu quero te dizer algo que é importante eu te dizer, mas eu tenho muita dificuldade de dizer, eu falo assim baixinho, pra ver se você entende. E aí você não entende nada, mas eu tô falando. Ou um cliente que fala que tem muita dificuldade de ser visto e que não quer ser visto, aí ele vai falando assim, quase como se ele estivesse falando um segredo. Porque eu tenho muita dificuldade. Todas as nossas disfunções, né, assim, não a disfunção de contato, mas a nossa dificuldade de entrar em contato, elas vão se apresentando a partir da linguagem, a partir da voz. Por isso é tão importante para o terapeuta provocar esse exercício dentro da terapia. Não pulem isso, não fiquem presos no conteúdo do que o cliente diz. Provoquem dessa forma, provoquem exercícios, e pode ser exercício em cima daquilo que ele está dizendo, mas então você fala disso, mas fala num outro tom, fala de uma outra voz, percebe a sua agressividade ao você falar, percebe o quanto você está falando como se fosse uma criancinha falando. Você não precisa mudar o discurso ou aquilo que o cliente está falando, não é por aí. Mas o olhar do terapeuta não está no conteúdo do que ele está dizendo, mas sim na forma como aquilo está sendo dito, o que aquilo quer dizer, tá? Depois tem o mover-se. O mover-se também é muito interessante, que o Polster traz isso pra gente. Onde ele vai colocar que desde pequenos movimentos, a forma como eu tô, a forma como eu me coloco, a forma como eu me expresso, se eu me expresso com as mãos, se eu me expresso com o corpo, se eu não me expresso, como isso tudo vai se apresentando, né? Então, assim, todas essas minhas manias de ficar aqui expressiva demais falando com vocês, eu morro de rir depois, gente, que eu assisto os vídeos, porque eu não consigo, às vezes, tirar uma foto do que eu disse pra vocês. Não consigo lá escolher a fotinho que vai ficar, porque eu tô em todas com careta. Mas isso também é o meu mover-se. Isso também é a minha forma de fazer contato, ou, muitas vezes, de não fazer contato com alguma coisa. E aí eu vou fazendo caretas e etc. para também despistar de alguma maneira alguma coisa. Então, isso tudo é importante. A forma do mover-se, como que o nosso cliente se move, nosso pisar, né? Assim, aqui em casa faz bastante som, porque o piso é de madeira. Então, é bem interessante observar como cada um pisa, como cada um tem um barulho próprio do pisar e do caminhar. Cada um tem. Tem uns que parecem que estão chutando o chão. Outros andam com leveza. E você quase não escuta, né? Assim, aqui em casa, eu já escutei de várias pessoas aqui em casa que elas falam assim, nossa, mas nem escutei você se aproximar. Já o meu marido, você escuta quando ele ainda tá lá do outro canto da casa. Você já tá
Você já sabe que ele tá vindo, porque ele faz barulho na chave, faz barulho, vai fazendo barulhos conforme ele anda. O mover-se dele é barulhento. O meu mover-se não tem tanto barulho. Só que isso fala de mim. O meu mover-se sem barulho fala de mim. O mover-se dele barulhento fala dele. Fala de uma história, fala de um monte de coisa. E o quanto pode ser interessante dentro da terapia eu provocar que o cliente se dê conta disso, desse mover-se, dessa forma como ele se coloca, dessa forma como ele se move, se tem leveza, se é pesado, se impõe a presença ou se passa desapercebido. Isso tudo está no mover-se. E isso tudo é fenômeno. Isso tudo a gente precisa encarar e perceber, estar atento, porque é o fenômeno se apresentando o tempo todo. Então, se eu estou trabalhando em cima disso, eu preciso me dar conta disso. E aí depois ele termina com cheirar e com provar. Como eu provo, como eu cheiro a vida, o mundo. Existem pessoas que descrevem que têm dificuldade, né, do cheiro, do olfato. Eu me lembro assim, eu fui fumante, parei de fumar, e assim que eu parei de fumar, a coisa que mais me chamava a atenção, eu moro aqui no Rio de Janeiro, é como a cidade tinha cheiro do bueiro. Como eu conseguia sentir o cheiro do bueiro, e o quanto aquilo era ruim, óbvio, né? Não é um cheiro agradável. Então, sentir esses cheiros, esse aroma da cidade, às vezes me parecia muito ruim. Mas quando eu paro de fumar, aquilo aguça de uma maneira tão forte. E, obviamente, aos poucos a gente vai equilibrando isso de novo, porque eu não quero passar o resto da vida sentindo o cheiro da bueiro. Então, eu consigo mensurar isso e passar a ignorar, talvez de alguma maneira, tanto esse cheiro e olhar para outros cheiros, perceber outros cheiros. Mas o quanto isso falava de mim naquele período. O cheiro que eu sentia era cheiro de bueiro. Cheiro de barata. Tem gente que fala, abre um armário e fala, nossa, esse armário tá com cheiro de barata. Mas como que eu sei o cheiro de barata se eu nunca peguei uma barata para sentir o cheiro? Tem algo ali que remete a um cheiro de barata, típico de barata. Então, são coisas que a gente precisa perceber. O quanto o nosso cliente consegue fazer uma descrição de uma situação, incluindo o cheiro, incluindo um paladar. O quanto a gente é capaz de, por exemplo, provar uma comida e falar assim, ai, gosto da infância, que delícia. Ele está me dizendo o quê? Que a infância também foi uma delícia. Ou outros vão provar e vão falar assim, não gostei muito dessa comida. Ai, não gostei. Tem um gosto que me lembra alguma coisa que eu não gosto. Sobre o que a gente está falando? Ela está colocando assim, eu tenho um cliente que não toca a campainha. Isso foi temas para algumas sessões. Campainha é um clássico. A forma como os nossos clientes tocam campainha, ou não tocam, no caso do seu, isso é um grande clássico dentro da terapia, né? Eu tinha uma cliente, na verdade, que ela chegava e ela tocava a campainha de uma forma que, obviamente, provocava um monte de coisa em quem estava ali dentro, né? Já tive um outro cliente que estava dentro da sessão e falava assim, nossa, vai lá, ela deve estar complicado lá pra ela a coisa, ela deve estar querendo ir muito no banheiro. Só que ela, toda vez que chegava, ela tocava. A desculpa que ela dava é que ela tocava até que ela fosse capaz de escutar que a campainha estava tocando. Só que assim, você está do lado de fora. Até que você consiga escutar que a campainha está tocando, talvez eu já não esteja mais conseguindo nem te escutar mais, né? Então, isso é importante, né? E aí, como a gente vai trabalhando, inclusive a agressividade dela na forma como ela toca a campainha. Né? Ou como eu não quero ser notado, com isso eu não toco a campainha. O quanto é difícil ser notado aqui dentro, então é melhor eu nem tocar a campainha. Sobre o que estamos falando?
Só que essas intervenções, essas interpretações a partir do movimento, a partir quem vai dar é o cliente. Eu só aponto o fenômeno. Eu só aponto o quanto o toque dela me chama atenção. Eu posso compartilhar que o toque dessa campainha desta forma me incomoda. Isso eu posso compartilhar, isso é meu. Não é uma interpretação. Isso é meu. Né? Ou se ele não toca a campainha, eu não sei que ele já chegou e com isso eu não vou atender. E com isso ele perde tempo da sessão dele. Eu posso trazer essa informação. Mas o que ele sente, o que ele pensa, ou como é isso para ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que trazer o significado para isso. Eu só preciso compartilhar como eu me sinto. Como aquilo que ele faz me toca. E isso tudo vem a partir do cheirar, do provar, do olhar, do ouvir, do tocar. Um terapeuta precisa estar em paz e ativamente provocando tudo isso. Ele precisa estar olhando, ele precisa olhar para cada vez mais coisa, ele precisa ampliar o olhar dele. É uma das coisas que a gente mais fala. Amplia o olhar. Sai desse lugar, amplia o olhar. Quem tem me escutado aqui tem me escutado eu falar isso diversas vezes. Ampliação do olhar. Quem trabalha com família, casal, o olhar tem que ir para além. Eu não posso ficar num olhar individualizado, eu preciso ter um olhar ampliado. Eu preciso desenvolver isso. Isso é muito importante. A Natânia, desculpa, coloca aqui. Minha cliente ouviu um CD da Xuxa e contou que ficou feliz em algumas músicas e angustiada e triste em outras, pois remetia muito à infância. Sim. Quantas lembranças e coisas não ouvir, não escutar. Né? Por exemplo, quantas vezes dentro da terapia, uma das bases da terapia do casal e de família é um fala, o outro escuta. E ali fica muito claro o quanto as pessoas deixaram de ouvir muitas vezes. E deixaram de falar muitas vezes. Então eu falo, mas falo pela metade, não falo completamente. E aí o outro ouve o que ele quer, porque também, né? E aí a gente precisa voltar, quanto terapeuta, nessas funções clássicas do contato. Eu preciso falar integralmente, inteiramente, e o outro precisa treinar o ouvir. Se eu falo e não sou escutada, tem algo que é dos dois. E ambos precisam treinar, trabalhar essa escuta, esse ouvir. Porque eu sou capaz, sim, de não ouvir aquilo que eu quero. Algo me incomoda, eu paro. Quantas vezes a gente não faz isso? Vamos supor que eu estou aqui trabalhando, tenho que escrever lá minha tese, alguma coisa assim, a monografia, e aí vamos imaginar que tem um martelo na minha cabeça. Tac, 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 e não para. Home office, todo mundo já pode ter passado por isso. E nasci que estava aqui, eu sei que tem passado com certa frequência. E tá lá, marretando na minha cabeça. O que eu posso fazer? E de fato faço, e todos nós fazemos. Aos poucos, a gente vai treinando o ouvido, afastando o ruído do tac, 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 até um ponto que o tac, 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 tac para de me incomodar e eu consigo me concentrar apenas na minha escrita. Isso é fantástico, funciona e é maravilhoso, eu não tenho que abrir mão disso. Porém, preciso alertar vocês que nós fazemos isso não só com tac, 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 tac. A gente também faz isso com várias outras coisas que poderiam ser maravilhosas escutar e nós não escutamos, como, por exemplo, escutar elogio. Quantas pessoas chegam aqui no consultório, né, ou aqui pelo online, e não são capazes de escutar elogio. Aquela máxima que a gente sempre faz. Nossa, mas você tá tão bonita hoje. Ah, mas essa roupinha foi na promoção.
A gente sempre brinca com outro terapeuta e fala, não, peraí, eu vou voltar, que eu acho que você não ouviu o que eu disse. Eu disse que você está muito bonita hoje. Você consegue escutar o que eu estou dizendo? Você consegue tomar para você o que eu estou dizendo? Você consegue se autorizar a ser tocada por algo que eu estou dizendo? E aí, quando a gente fala em contato, a gente está falando exatamente isso. A gente está falando do toque, do tocar. Se autorizar a ser tocado. Então, eu preciso ser tocado, tocado de fato. Algo me sensibilizar de fato. Quando eu olho, quando eu ouço, quando eu falo, quando eu provo, né, pelo paladar, quando eu cheiro. Eu tenho me autorizado? Eu tenho entrado em contato de fato com alguma coisa? Ou não? Eu sento pra comer, como? Não importa o que tem. Como? Se você perguntar qual era o paladar, se estava bom, se estava ruim, eu falo, tá bom. Mas eu de fato não provo, não como sendo tocada pela comida. Ou eu compro um perfume, tá bom, isso daqui. Mas eu não me deixo ser tocada pelo perfume, pelo aroma de alguma coisa. É esse se autorizar a ser tocado que se fala quando falamos sobre contato. E as funções de contato, elas estão aí, todos nós temos, e elas nos aproximam desse tocar. Nos aproximam desse se perceber. É nesse sentido. A Clarissa falou que também está com o vizinho com obra, e a Clarissa é difícil, a gente precisa às vezes bloquear isso. E a Natânia fala sobre muitas vezes as pessoas não se permitem ser cuidados. Eles eles mesmos têm dificuldade disso, sabe, Natânia? Então, eles conseguem vir pedir às vezes ajuda, buscando a terapia. Mas eles realmente não sabem fazer isso. Né? A maioria dos nossos clientes quando chegam na terapia, até nós mesmos quando chegamos na terapia, a gente não sabia fazer isso. E trabalhar essas questões da função de contato são fantásticas para dar essa base para que o cliente consiga compreender. Então, se você fala assim, não, olhe com clareza, olhe com amplitude, o cliente vai falar, tô olhando, tá, isso daqui é um durex, eu tô olhando, é um durex. Não, olha, espera, olha. Fica um tempo com isso. Ai, meu Deus. Tá, Paula, é um durex. O que você quer que eu veja num durex? Calma, olha. Se deixa ser tocado pelo durex. Você tá vendo, você não está se deixando ser tocado. Quando a gente está falando sobre função de contato, nós estamos falando sobre ser tocado. Dessa importância. E aí vocês podem trazer alguma coisa como, Paulo, e agora com a máscara, né? Porque com a máscara a gente reduz um pouco algumas funções de contato, né? E é isso, né? Ou com a tela. Eu não tenho o cheiro na tela, eu não tenho. Mas a gente pode provocar que o cliente tenha lá na casa dele. Você pode pedir para ele pegar um perfume, você pode pedir para ele pegar uma maçã. Vamos fazer isso dentro da sessão, vamos fazer juntos. Come uma maçã, me descreve a maçã. Me conta como que tá a maçã, se tá doce, se tá azeda, se tá com uma textura áspera ou se tá com uma textura mais rígida. Se é bom pra você, se é ruim, se a casca tá mais dura, se a casca tá mais mole, se o dente dói, se a acidez machuca lá o dente por algum motivo. Se a garganta incomoda, como que é isso? Não sei, vamos fazer juntos. Isso tudo é importante para a terapia acontecer e são exercícios super simples, mas que mostram para o nosso cliente, ensina para nós e para os nossos clientes como é entrar em contato com o mundo. Até aí foi? Tá. Eu queria falar rapidamente sobre as disfunções do contato. Eu acho que eu talvez vou precisar de um outro dia depois para falar melhor deles. Mas eu gostaria de dar essa introdução hoje. Falamos sobre o contato, a forma de se fazer contato, ok. Só que
nós também temos as famosas disfunções de contatos, que são as formas que nós temos de evitação de contato, né? Onde eu passo a não perceber ou evitar de fato o contato com outras pessoas, em situações, enfim. Nós temos a clássica, a mais básica de todas, a mais infantil, digamos assim, de todas, que seria a introjeção. O que é introjeção? A introjeção é literalmente eu pego algo do mundo, trago para mim, e aquilo passa a ser a minha verdade. Eu não paro para prestar atenção se isso faz sentido para mim, se é bom, se não é, não. Introjeção é o clássico dos clássicos, do aprendizado, é o clássico do clássico de tudo. A gente vive assim durante anos. Uma criança pequena, ela é assim, recebe uma regra e aquela regra é a regra para a vida e tá tudo certo. E assim eu lido com as coisas na minha vida. Só que essa é uma evitação de contato. Porque eu pego algo, não digiro, não presto atenção se aquilo faz sentido ou não pra mim, se aquilo é bom ou não pra mim, se aquilo é legal ou não pra mim, e passo a levantar a bandeira e dizer que aquilo sou eu, aquilo é assim que eu penso e ok. Nós fazemos isso e assim, a introjeção ela é muito importante, né? Porque ela de alguma maneira uma base para muita coisa. Só que ela não pode ser cristalizada. Lembrando que assim, todos nós temos todas essas disfunções de contato. Em cada situação a gente pode usar uma ou outra ou não usá-las. Mas o mais importante é não ficar cristalizado, não ficar paralisado numa forma ou em todas as formas de evitação de contato. Porque o mais importante é que eu entre em contato. Então, pegar alguma coisa do mundo, não digerir, usar aquilo e ficar preso naquilo é uma evitação de contato. Aquilo não é meu, aquilo é do mundo. E aí você vai chegar no cliente, né, e ele chega na terapia e fala assim, não, porque não, é assim porque é assim. Ah, mas você não pode fazer... Ah, não, é isso porque é regra. Regra é regra. Não, peraí, regra é regra, não. Isso é uma introjeção. Será que toda regra é regra? Será que tem que ser assim exatamente para todo mundo? Será que você não pode nunca ir contra uma regra dentro da sua casa? Porque assim, a regra pode ser regra no mundo, mas dentro da sua casa você pode fazer de uma maneira diferente, é a sua casa. Não, mas a regra é regra. Lei é lei. Certo é certo, errado é errado. Não. Calma, vamos rever. Vamos repensar. Essa é uma clássica de uma introjeção. De uma forma introjetiva de se estar. Tá? Obrigada, Fabi. Depois nós temos uma outra clássica, que é a projeção. A projeção eu adoro também. Que a projeção é tudo que acontece, a culpa é do outro. O outro não tá fazendo certo. Então, ao invés de eu me dar conta de coisas erradas ou coisas que eu não faço bem, eu falo do outro. Então, a vizinha não tá fazendo direito, né? O outro não tá fazendo direito, como a gente já falou, eu já falei em outras lives sobre a utilização da máscara. Então, nós temos a máscara. Todo mundo tem que usar máscara. Isso é lei, ok, é lei, não. Aí eu saio, o outro não tá usando máscara. Aí, ao invés de eu parar e prestar atenção no que tá acontecendo, etc., eu xingo o outro, digo que o outro é um absurdo. Como assim? O outro não tá usando máscara? Porque o outro vai me matar? Porque o outro isso, porque o outro... Do que estamos falando? Poderia ser uma projeção nesse caso? Onde eu tô projetando no outro tudo aquilo que na verdade sou eu. Coisas que eu não quero me dar conta. Coisas que eu não quero olhar pra mim. E ao mesmo tempo, quando eu não olho pra mim, eu também não vejo o outro na sua integralidade. Eu só projeto no outro. E aí o outro se torna a coisa mais feia do mundo. Mas esse feio não é ele, sou eu. Não é errado a forma como o outro faz. A questão é que eu não tô me dando conta do quanto eu gostaria, talvez, de fazer igual.
do quanto eu não tenho capacidade de fazer igual, do quanto eu não tenho coragem de fazer igual. Aí o que eu falo? Olha lá, é exibido. E eu louca pra ser exibida. Mas aí eu falo do outro e não de mim. Isso é clássico da terapia. Nossos clientes fazem isso com muita clareza dentro do consultório. E às vezes é muito difícil a gente apontar pra eles assim, será que isso teria alguma coisa sua? O quanto isso é seu? Isso não é do outro? Às vezes é difícil, porque é tão mais fácil fazer uma projeção, jogar pro outro, e não é bem assim, vamos olhar pra gente também. E essa é uma maneira fácil de eu evitar contato comigo, onde eu coloco tudo no outro. E ok. Né? A culpa é do outro. Se eu deixei de acontecer alguma coisa, a culpa é do outro. É tudo do outro. Depois nós temos, eu vou falar sobre a deflexão. Gente, a deflexão eu adoro, de fato. Eu adoro, de vez em quando, você usar ela. E adoro pessoas que usam, porque elas são muito leves, elas são ótimas. Você tá ali numa situação chata, ruim, que você não gosta, ao invés de você ficar ali, você foge do assunto. Você conhece aquelas pessoas que você vira e fala assim, então, eu queria ter um papo com você sobre uma coisa importante. E aí, vamos hoje no pagode? Ah, vai ter pagode, você tá sabendo? Tem pagode. Peraí, mas eu queria te falar uma coisa importante. Não, então vamos falar sobre pagode. Olha, o pagode é muito importante. Ih, isso me lembrei de uma música. Peraí, ó, a música. Né? Ou então começa um trabalho dentro de um grupo e aquilo começa a pesar, a pessoa fala, ai, só um minutinho que eu preciso ir ao banheiro. Pô, mas a pessoa estava bem, de repente ela tá mega apertada para ir ao banheiro. São formas de deflexão, tá? É sempre o fugir do contato pela tangente, sabe? Sair ali... E sempre de uma maneira bem leve, eles fazem isso muito bem, né? Todos nós temos a capacidade de fazer isso, algumas pessoas fazem mais que outras. E eu, sinceramente, adoro, tá? Eu adoro. Sim, crianças são mestres fazer isso, mas eu conheço alguns que são muito mestres, tá, Laís? E você também conhece essas pessoas. Tem um, inclusive, que eu brincava com ele, eu falei assim, nossa, é impressionante, você tá ótimo. Você tá maravilhoso aqui na aula. Né? A gente tá falando de exemplo, citando exemplo, você tá ótimo. Quando eu entro na teoria... Ai, que sono. Peraí, você tava ótimo, você tava rindo, tava brincando, de repente agora você tá morrendo de sono. É a própria, né? A pessoa tá defletindo bonitinho ali, tá ótimo, a pessoa faz bem isso. Também temos a confluência. A confluência é maravilhosa. Todo grupo passa pela confluência. A confluência é aquele famoso unidos venceremos, sabe? O que um quer, o outro quer, todo mundo quer. Confluência, início de relacionamento amoroso. Todos nós já passamos por isso. Então, ai, é maravilhoso, tudo que eu gosto ele também gosta. Olha como nós somos lindos juntos, apaixonados. Ai, ele gosta de pagode, eu também adoro pagode. Ai, ele gosta de rap, eu também gosto de rap. Olha, nós podemos ir num show de rap juntos. Ai, que coisa maravilhosa, achei minha alma gêmea. O nome disso é confluência, gente. E isso passa, espera-se que passe. Mas é a confluência, onde eu perco a minha identidade e serve qualquer coisa que o outro escolha. O que o outro quiser pra mim tá ótimo. E tá tudo maravilhoso, a gente é assim, a gente é a gente, né? A gente não tem eu, não tem você, é a gente, é confluente. É maravilhoso, é todo mundo juntinho. E ok, funciona para o início de relacionamento, funciona para o início de um grupo, funciona e é super bom que isso aconteça, só que não é bom isso ficar durante anos, né? Então, por exemplo, pode a gente ter um cliente que chegue para uma terapia de família ou de casal e ele diga, não, porque o problema é nosso. Não, o problema é nosso, então viemos todos porque o problema é nosso. Nós todos temos esse problema. E aí você logo na entrevista vê, peraí, só um minuto. Pelo que eu tô entendendo, esse é um problema seu, pessoal. Sei lá, você não tá legal no trabalho, ok que isso vai afetar todos. Mas esse problema é seu. Você tem que se ver com isso. Podemos liberar o resto da família? Não, mas o problema é nosso. Todos nós temos esse problema. Isso está acontecendo com... Isso afeta todos nós. E afeta, mas não é igual.
E ali talvez exista uma necessidade de a gente dizer, opa, peraí, vamos trabalhar essa confluência. O que é o de todo mundo? Ou quando alguém fala assim, não, mas isso é com todo mundo é assim, eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim. Não sei se todo mundo é assim. Se fosse assim, não existia eleição, né? Se todo mundo é igual, pra que a gente vai lá no McDonald's, tem 10 tipos de sanduíche? Só ia ter um, porque todo mundo ia escolher o mesmo. Tem um que é mais vendido? Com certeza tem. Mas tem gente que prefere aquele que é menos vendido. Tem gente que vai no McDonald's e prefere o fish, prefere o chicken, em vez de comer carne. E tá tudo certo. Não tem problema. Mas dentro de uma confluência isso não é autorizado. Todo mundo vai comer o mesmo sanduíche. Todo mundo aqui gosta do mesmo sanduíche. Todo mundo tem que comer o mesmo sanduíche, claro. Tá? A gente tem a retroflexão, que é bem legal também a retroflexão, porque a retroflexão é voltar para mim aquilo que eu gostaria que o mundo me desse. Ou melhor, aquilo que eu gostaria de dar para o mundo. Vou corrigir minha frase. Aquilo que eu gostaria de dar para o mundo. Ao invés de eu dar para o mundo, eu volto para mim. Então, por exemplo, eu tô com raiva de alguém. Tá, eu criança, eu tô com raiva do meu irmão. Ao invés de eu ir lá e jogar essa raiva para ele, discutir com ele, dizer que eu não concordo, que eu não gosto disso aqui, não, o que eu faço? Fico aqui catucando a unha, me machucando inteira, tirando tudo isso porque eu tô morrendo de raiva. E aí eu não posso colocar no outro a raiva. Aí eu coloco em mim mesma a raiva. Tá? Ou eu adoraria falar pro outro coisas que são importantes pra mim, mas aí eu não falo pro outro, eu devolvo pra mim. E aí eu vou me enchendo de coisas, colocando tudo pra mim que na verdade era pro outro. Eu precisava fazer pro outro, eu precisava colocar pro outro, mas eu não coloco, eu devolvo a mim mesma. Tá? Isso é bem importante. Depois a gente vai ter as outras duas, que na verdade dentro lá dos livros mais clássicos, mais antigos, elas não existiam, né? Eram só 5, mas na verdade nós temos outras que foram incluídas, que seria a proflexão, isso é, quando eu faço pelo meio, isso é, eu dou ao meio aquilo que eu gostaria de receber em troca e que não necessariamente eu recebo, né? Então eu dou para o meio aquilo que eu gostaria de receber para o troca. Então eu sou boazinha porque eu acho que o mundo precisa ser bonzinho comigo. Eu sou eu saio dando presente para todo mundo porque eu gostaria de receber presente de volta. E a grande verdade que acontece muitas vezes com quem faz muita proflexão é que ele chega no consultório reclamando que ele se doa muito pro mundo e ele não está recebendo em troca. Talvez ele não precisasse fazer tanto pro mundo, poderia voltar um pouquinho só para si. Sem ser egoísta, não se trata disso. Se trata, nem sempre o mundo vai te retribuir dessa forma, mas se você fica dando pro mundo na expectativa de receber em troca, nós estamos falando especificamente da proflexão, tá? Que é uma disfunção de contato. Eu não percebo que eu faço isso, eu só faço. E por último, nós vamos ter o egotismo, onde a pessoa fica presa numa autossatisfação. Ela desconhece o mundo. Ela desconhece o meio. Ela mesmo tem que se dar. O meio não tem troca com ninguém, com nada. Eu mesma me dou, eu mesma me faço, eu mesma me alimento. Eu mesma faço por mim mesma. Isso é o egotismo. Porque eu sou o máximo. E tenho pouco para receber do mundo. O mundo não tem muito para me dar. Eu mesma me dou, é melhor. É isso. Consegui falar de todas. Apesar de ter falado rápido, mas eu não sei se para vocês ficou claro. Mas só para ficar mais claro ainda,
Quando a gente está falando sobre essas disfunções de contato, não é importante você ficar ali encaixando o seu cliente em... Ah, isso é introjeção. Ah, meu cliente é muito projetivo. Ah, meu cliente é muito deflexivo. Não. O que é importante você entender? É importante você entender que essas formas de evitação de contato existem e que você precisa ficar atenta a elas. Porque o cliente chega na terapia... você não escutou? Tá. Você que não escutou, desculpa. Vou falar rápido. A proflexão, eu faço pro meio aquilo que eu gostaria que o meio fizesse pra mim. Tá? Resumindo. Mas assim, o que é mais importante a gente perceber? Que quando o meu cliente está fazendo algum desses mecanismos de evitação de contato, tá? Eu preciso ficar atenta, porque eu sei que se eu continuar nisso e aceitar isso, né, assim, não trabalhar com isso, eu de fato não estou trabalhando com o cliente entre em contato com alguma coisa que com certeza é importante ele entrar em contato. É super importante para um gestalt terapeuta que o cliente entre em contato, com que ele perceba alguma coisa, com que ele se dê conta de alguma coisa. Então, eu preciso estar atenta às evitações de contato para poder manejar isso junto com ele. Poder apontar a ele que desta forma ele está evitando o contato com algo que é dele, algo que é importante, algo que não está fluindo, algo que não fica bom. E não é para trabalhar com as evitações de contato como se isso fosse um manual onde eu fosse incluir o cliente aonde ele está evitando contato, o que não é importante, o que é importante, entendeu? Não, porque ninguém, volta a dizer, dentro da Gestalt terapia, ninguém é alguma coisa. A pessoa está. Nunca esqueçam disso. Isso é muito importante. Então a pessoa não é projetiva. Ela está projetiva nesta situação. Ela não é introjetiva. Ela está introjetiva nesta situação. Ela está evitando contato a partir de introjeções. Bem, espero que eu tenha ajudado vocês com essas explicações. Espero que isso faça sentido para vocês. Semana que vem eu volto, mas semana que vem vai ter convidado. Na outra semana também vai ter convidado. E depois eu preparo mais um dia sozinha. Espero ter esse retorno de vocês. Agradeço muito a vocês que ficaram aqui assistindo. E só para terminar, queria lembrar que eu tô com 2 cursos que vão acontecer agora em agosto, lançando 2 cursos. Um é sobre o atendimento de terapia de casal e família. O link de inscrição tá na bio. Ele é específico para quem já estuda Gestalt terapia, tá? Então, assim, se você já está fazendo uma pós em Gestalt terapia, se você já está fazendo uma especialização em Gestalt terapia, você é público, sim, também para essa pós de família de casal, tá? Ou se você já é formado em Gestalt terapia, ótimo. E o outro, na verdade, é sobre constelação familiar, onde eu vou estar falando especificamente sobre o atendimento online da constelação familiar, tá? Estão todos convidados. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar um direct pra mim, pra eu poder responder a vocês, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana!